Deus, né? Nós iremos falar sobre a sexualidade humana, falaremos sobre a beleza do casamento. O casamento é uma bênção de Deus. Deus é quem criou a família é um projeto de Deus, e por isso nós devemos usufruir de todas as bênçãos que Deus tem dado para o casal, para o casamento. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 28. Se a gente quer saber o plano original de Deus, a gente tem sempre que voltar a Gênesis. Gênesis é o princípio de tudo, o princípio aqui da família e do projeto de Deus para a família, e que a gente possa sempre resgatar esses valores, esses conceitos que Deus mesmo estabeleceu na sua palavra desde o início. Gênesis 1, 28. Vamos ler juntos esse versículo? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que fala, ó Deus, sobre a beleza do casamento, a beleza da intimidade conjugal. Que o Senhor esteja abençoando as famílias, ó Deus, abençoando os casais, abençoando, ó Deus, os jovens, ó Deus, que ainda vão casar e construir as suas famílias, e que nós possamos aprender certo, ó Deus, sobre o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade, que o Senhor mesmo criou para o louvor da tua glória. Mas não deixe, Deus, que este mundo caído possa corromper, perverter, banalizar, ó Deus, a vida sexual, mas que possamos, ó Deus, olhar para as Escrituras e ver como o Senhor estabeleceu princípios pelos quais nós devemos viver e glorificar o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. É de suma importância a gente estudar sobre a sexualidade humana. Primeiro, por causa das visões distorcidas sobre o sexo. A sexualidade hoje em dia foi pervertida, foi banalizada e foi desmoralizada. Em segundo lugar, porque há muitos casamentos em crise por causa da sexualidade doentia, defeituosa ou não praticada. E por isso muitos casamentos estão em bancarrota, destruídos. Além do mais, muitos divórcios acontecem por causa da deficiência na área sexual. Segundo um escritor chamado Sproul, ele diz o seguinte: se o dinheiro é um dos problemas principais no casamento, o sexo, sem sombra de dúvida, é o problema número 1. Quantas pessoas estão enfrentando problemas na área sexual, na vida conjugal? E por esta razão, nós devemos examinar esse assunto à luz das Escrituras. O versículo que nós lemos fala assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos. E aqui nós podemos aprender o que a Bíblia diz sobre o sexo, o que a Bíblia fala sobre o sexo. Em primeiro lugar, que o sexo é uma bênção de Deus, e Deus os abençoou. O primeiro mandamento de Deus para o homem foi o seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O sexo não é fruto do pecado. Deus é quem criou o sexo, foi Deus quem inventou o sexo, não foi o diabo. Deus criou macho e fêmea, Deus criou homem e mulher. À luz das Escrituras, o sexo é bom, o sexo é santo e puro. O sexo é dom de Deus. O sexo foi criado por Deus e só pode ser praticado no contexto do casamento. O primeiro casamento foi celebrado por Deus. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, fale-lhe um auxiliador e que ele seja idônea. E a Bíblia diz que Deus, então, para criar Eva, colocou um sono profundo no homem e tirou Eva do seu lado, da sua costela. E quando Eva foi apresentada para Adão, ele falou assim: uau, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Foi Deus quem criou o casamento, e Deus é quem criou o sexo. O sexo é uma expressão de amor, de intimidade, de prazer entre um homem e uma mulher.
dentro do casamento. Essa bênção, né? Algumas pessoas olham para o sexo como uma coisa suja, impura, pecaminosa. É uma visão distorcida. Foi Deus quem criou o sexo para a felicidade do casal, para a felicidade do homem e da mulher, dentro do matrimônio, dentro do casamento. Mas, em segundo lugar, nós devemos ver que o sexo foi distorcido por causa do pecado. Nem tudo é belo, mas por causa da queda. A queda contaminou todas as áreas das relações humanas, e inclusive a área sexual. E é por isso que a Bíblia chega a dizer, eu gostaria que você lesse comigo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Veja o que a Bíblia diz. Vai aparecer aí na tela, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. E veja bem que Corinto era uma cidade dominada, né, por um culto à deusa Afrodite, né, a deusa do amor, e ali, nesse templo, tinham 1000 prostitutas cultuais, onde eles praticavam a prostituição. E veja bem que Paulo escreve esta carta para a igreja que estava inserida nesse contexto de paganismo, para que eles pudessem viver a vida cristã de acordo com a vontade de Deus, e pudessem entender como o pecado afetou as relações humanas. Veja o que diz o texto. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, ou seja, toda sorte de pecados sexuais, nem idólatras, qualquer ídolo, físico ou imaterial, visível ou invisível, subjetivo, né, no lugar de Deus, nem adúlteros, pessoa infiel ao cônjuge, nem efeminados, a parte passiva numa relação homossexual, nem sodomitas, que é o homossexual ativo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Como o pecado afetou todas as áreas da vida humana. E por esta razão, nós devemos rejeitar as visões distorcidas sobre o sexo. O sexo não é um mal necessário ou algo pecaminoso. O sexo não é obra do diabo, mas algo inventado por Deus para a felicidade do casal. Além do mais, meus irmãos, o nosso corpo é de Deus e deve seguir as regras de Deus. Nós vemos um movimento feminista dizendo, meu corpo, minhas regras. Não, o meu corpo é de Deus e deve seguir as regras de Deus. Deus proíbe o sexo antes do casamento, a fornicação, o sexo fora do casamento, o adultério, e a ausência de sexo no casamento. Paulo chega a dizer o seguinte, veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 e 4, abra a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 e 4, todos juntos? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Para que você casou? Homem, você casou para fazer a sua esposa a mulher mais feliz do mundo. E você, mulher, por que você casou? Você casou para fazer o seu marido o homem mais feliz do mundo. Foi para isso que você casou. Muitas pessoas, não, eu casei para ser feliz. Não, você casou para fazer o seu cônjuge feliz. O texto fala o seguinte, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E isso aqui é o quê? É um dever. É uma dívida que nós temos, e também o texto, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem o marido poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, a satisfação sexual é um direito legítimo do marido e um direito legítimo da esposa. A ausência na relação sexual no casamento é um pecado. E de igual forma, meus irmãos, Deus proíbe, como todos os tipos de relações sexuais ilícitas. Por exemplo, a poligamia. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, você não pode deixar sua mulher em casa
ir para o templo da deusa Afrodite, praticar a prostituição, você está adulterando. Deus fez para o homem uma mulher. O casamento é monogâmico. A poligamia é algo contrário à lei de Deus. A poliandria, a mulher ter vários homens. O homossexualismo, homem com homem e mulher com mulher, é uma perversão. É algo contrário à lei de Deus. A zoofilia, o homem se aproximar de um animal e ter relações sexuais com o animal. Isto é bestialidade. E veja o que a Bíblia diz. Vamos voltar aqui em Levítico capítulo 18. E a gente precisa resgatar esses textos, meus irmãos, porque as distorções que nós estamos vivendo na nossa sociedade. E veja o que diz aqui em Levítico 18, versículo 22 e 23. Vamos ler juntos? Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Verso 23, nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. É confusão. E é triste saber, né, que muitos, às vezes, têm relação com o cachorro. Esse mundo hoje, que fala de muito pet aí, tem muita coisa de relação sexual de homem com uma cadela e de uma mulher com um cachorro. Tinha um médico cristão em Valadares que ele teve que reconstruir a vagina de uma mulher porque o cachorro mordeu. E é triste saber que isso pode acontecer. E a Bíblia fala o seguinte: não te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. O movimento LGBTQIA+, está fora do padrão de Deus. É um movimento político, anticristão, antideus, anticristianismo, e para destruir a família. O sexo foi criado para a heterossexualidade e para a monogamia. Foi para isso que Deus criou o sexo. Por isso nós devemos falar sobre o sexo, por causa das distorções que nós estamos vivendo nessa sociedade caída. E nós não somos homofóbicos. Nós somos contra o pecado, contra aquilo que é contra os valores de Deus, contra a família. E nós devemos resgatar sempre a cosmovisão correta da vida, e em todas as áreas da vida, e também na área familiar, na área sexual. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, o sexo deve ser redirecionado pelo Evangelho. O Evangelho é aquele que pode transformar vidas. Em um mundo repleto de sexualidade distorcida, violência e atos sexuais abusivos, sobretudo contra crianças e mulheres, Paulo nos mostra o milagre da graça de Deus para resgatar vidas do inferno moral na cidade de Corinto. Veja o que diz lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Olha como o Evangelho muda, meus irmãos. Este Evangelho que foi plantado nessa cidade pagã em Corinto, estava restaurando casamentos, restaurando famílias, restaurando pessoas. E veja o que diz o verso 11, vamos ler? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós estávamos contaminados pelo pecado, mas Jesus nos lavou. Nós estávamos caídos, mas Ele nos justificou. Nós estávamos perdidos e imundos, mas o Espírito Santo nos santificou. Deus, meus irmãos, pode purificar os pecados sexuais e transformar os pecadores em novas criaturas. Ele é quem pode salvar o homossexual, o adúltero, o bêbado, o ladrão, o roubador. Ele é quem pode transformar. Agora, transformados pela graça de Deus, em Cristo nós temos a obrigação de usar o nosso corpo para o seu serviço e para a sua glória. Glorificai a Deus no seu corpo.
Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Pai que nos criou, nós pertencemos ao Filho que nos comprou, nós pertencemos ao Espírito Santo que habita em nós. O casamento não deve ser evitado pelos cristãos, mas santificado. Paulo chega a dizer o seguinte: caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, em vez de você procurar as fantasias no templo da deusa Afrodite, case, tenha sua família, pratique uma vida sexual saudável, equilibrada, abençoada, santificada para a glória de Deus. Foi para isso que Deus criou a família, criou o casamento. A sexualidade não deve ser evitada, mas redimida. Você que estava vivendo uma vida no templo do deus Apolo, da homossexualidade, vivendo uma sexualidade pervertida, se converta. Seja redimido por Cristo. Cristo é aquele que muda o homossexual, que muda o bêbado, que muda o efeminado, que muda vidas. Ele tira o nosso coração do pecado e transforma a nossa vida para que possamos experimentar a sexualidade dentro do padrão de Deus. O milagre, meus irmãos, o primeiro milagre que Jesus fez na terra foi no casamento em Caná da Galileia, porque Deus quer abençoar a família, quer que as famílias sejam felizes, quer que o homem e a mulher possam viver felizes no seio familiar. Quem quer a sua infelicidade, quem quer a sua desgraça é o diabo, mas Deus quer o melhor para o seu casamento e o melhor para a sua família. Deus criou o casamento para a felicidade do gênero humano. Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, celebrando a união conjugal. A Bíblia chega a dizer: diga de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus inventou o sexo para a felicidade do homem e da mulher no casamento. Nós temos um livro dedicado para celebrar o amor, o livro de Cantares. O livro de Cantares não é uma alegoria entre Cristo e a igreja. O livro de Cantares é uma canção de amor de um homem para uma mulher, dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E você pode, então, ter essa carta de amor lida no seu casamento, na sua família. A vida sexual do casal protege o matrimônio. A prática sexual dentro do casamento serve como uma proteção para o casal por causa da imoralidade. Uma vez que nós somos criados, meus irmãos, com desejos sexuais, nós somos seres sexuados, e a prática sexual dentro do casamento protege o homem e a mulher da impureza, da tentação, da insatisfação, da solidão e da depressão. Quem casa dá a Deus a solidão. O casal que tem uma vida sexual ativa e regular está guardado das tentações do adultério. Não vai procurar fora da pornografia. E eu quero dizer, existem 380 milhões de sites pornográficos no mundo. E esse site é para te levar a uma vida de imoralidade, uma vida de pecado, de impureza. Quantos casamentos acabaram por causa da pornografia? Mas o casal que tem uma vida sexual ativa e regular está guardado das tentações do adultério, da pornografia, da insatisfação, da fornicação, que é o sexo antes do casamento, e da masturbação, que é o sexo solitário. Por isso nós devemos investir no casamento e ter uma vida sexual dentro do casamento, abençoada por Deus. Vocês jovens, casem virgens. Busca Deus a santidade. Não sejam escravos do vício da pornografia. Peçam ajuda, oração, santifique a Deus. Não caiam nesta rede da indústria pornográfica para deturpar a sua vida sexual e a sua intimidade com Deus. Peça a Deus
a bênção de poder casar e de construir uma família para a glória de Deus. E você que é casado, celebre a sua união conjugal e desfrute das delícias do casamento, desfrutando da relação sexual, fazendo a sua esposa a mulher mais feliz do mundo. E você, esposa, faça do seu marido o homem mais feliz do mundo. Não use o sexo como uma chantagem, como uma arma. Você me deu R$500 essa semana não tem, não. Isso é chantagem. Você me deu aquele presente, aquela viagem, então, negando. Então, não priveis um ao outro. A Bíblia diz isso. Pastor, a Bíblia diz isso? A Bíblia diz. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Não destroce a felicidade do seu casamento. Usufrua. Sexo é uma bênção de Deus dentro do casamento. Veja o que diz aí o verso 5. Todos juntos? 1 Coríntios 7, 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É mandamento de Deus. E o primeiro mandamento de Deus foi: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Em segundo lugar, redirecionando a nossa sexualidade à luz das Escrituras. Peça perdão a Cristo por todos os pecados sexuais. Perdão pela pornografia. Tire esse site pornográfico da sua mente, do seu celular, do seu computador. Eu quero dizer que de 4 pessoas, a mulher também está acessando o site pornográfico. De 4 pessoas, uma é mulher, viciada em site pornográfico, masturbação, pedofilia. Quantas crianças abusadas, e viram lá no abrigo, até no abrigo, no momento da tragédia, da enchente, crianças abusadas, pedofilia, bestialidade, sexo com animais, homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, adultério, fornicação. Arrependa-se. Peça ao Senhor Jesus para limpar o seu coração. Só Jesus pode nos lavar e nos libertar de todos os nossos pecados. E a Bíblia chega a dizer o seguinte: se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça a Deus perdão. Se você caiu em adultério, peça a Deus perdão. Não volte a essa prática, não. Se você está no vício da pornografia, peça a Deus perdão, peça ajuda, para que você possa sair desse buraco e que você possa experimentar uma sexualidade dentro do padrão de Deus, dentro da vontade de Deus, redirecionando a nossa sexualidade à luz das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos falar com Deus?